Olá, na presente aula nós vamos resolver o problema do pacote gaussiano. Esse problema foi proposto em uma aula anterior e, para tanto, nós precisamos dessa importante integral que é a integral de uma gaussiana. Note que ela não é uma gaussiana só com o seu coeficiente a não nulo. Então eu tenho um polinômio aqui de grau 2 na exponencial, mas é possível transformar isso numa gaussiana convencional. Mas aqui eu apresento o resultado que você pode buscar em qualquer livro de integrais, na própria internet você acha esse resultado. Ele diz que a integral de menos infinito a mais infinito da exponencial desse polinômio, menos ax quadrado mais bx mais c, sobre todo x, é igual a raiz quadrada de π sobre a, onde a é a constante que multiplica o termo quadrático, vezes a exponencial de b quadrado sobre 4a, mais c. É claro que esse e elevado a c que aparece aqui já poderia ser sacado para fora da integral e você ficaria com só esse problema para resolver. Então essa integral, considere ela muito importante aqui na solução desse problema. E o problema em si é dado da seguinte maneira. Considere uma função de onda inicial gaussiana, ou seja, o ψ0 de x, que é o psi de x em tempo t igual a zero, corresponde a uma amplitude a ser determinada, exponencial de menos x quadrado sobre 2x0 e elevado a i k0x. Esse k0 aqui, se eu relacionar com o momento linear, na forma h cortado k0, isso aqui me dá uma velocidade inicial para esse pacote. H cortado k0 sobre m seria esta velocidade, portanto. Então, note que a gaussiana, se eu pensar em uma distribuição de probabilidade, eu vou chamar isso aqui ρ de x em t igual a zero, igual ao módulo ao quadrado dessa função, o módulo do ψ0 ao quadrado de x, tá? Isso aqui vai me dar, então, uma distribuição gaussiana que no momento t igual a zero, no instante de tempo t igual a zero, trata-se simplesmente de uma distribuição gaussiana, né, com amplitude máxima a quadrado em módulo. Tá? E essa tem que ser normalizada adequadamente para que a integral desta probabilidade, ou dessa densidade de probabilidade, ou seja, a integral desta densidade a qualquer tempo, mas eu posso normalizar então em t igual a zero, sobre todo x, de menos infinito a mais infinito, tem que ser igual a 1. Tá? Note que o módulo do termo de fase vai para 1, essa gaussiana tem largura proporcional a x0 e é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula. À medida que o tempo passa, conforme a gente vai ver, esse pacote anda para a direita e ele vai sofrer uma redistribuição das probabilidades, né? Então, você vai ter como esse pulso aqui andando para lá e sendo suavizado um pouco mais. Então, o primeiro ponto da questão é encontrar a constante A que normaliza o pacote gaussiano, normaliza a gaussiana. Se nós tomarmos o módulo ao quadrado disso aqui, veja só, nós teremos integral de menos infinito a mais infinito, para fazer a normalização, né? Módulo de A quadrado, módulo dessa quantidade aqui é ela própria, porque ela é real pura, ao quadrado eu só preciso multiplicar o expoente por 2, nesse caso, então menos x quadrado sobre x0 ao quadrado. Módulo desse fator é um fator de fase puro, é 1, portanto, integrado sobre dx tem que dar 1. Tá? Então isso aqui é a densidade de probabilidade nesse caso. Bom, fica tranquilo de resolver essa quantidade aqui, porque eu vou ter módulo de a quadrado, integral de uma gaussiana, e elevado a menos x quadrado sobre x0 ao quadrado, de menos infinito a mais infinito, dx. Isso aqui vai ser, então, módulo de a ao quadrado vezes essa integral aqui. Essa integral eu posso usar, então, a propriedade que foi colocada aqui, ou seja, o resultado já conhecido. Raiz quadrada de π dividido pelo a. Não tem b nessa parte aqui, ou seja, não tem nenhum termo que seja linear em x, não tem c também. E
E o A é 1 sobre x0 ao quadrado, portanto. Então eu tenho que dividir aqui por A, 1 sobre x0 ao quadrado. Mas note, portanto, que isso aqui vai ficar igual a módulo de A quadrado, raiz quadrada de π, 1 sobre x0 inverte, só que raiz quadrada de x0 é o próprio x0. E essa quantidade aqui tem que ser exatamente igual a 1. Esse produto aqui tem que ser igual a 1. Da onde nós tiramos que o módulo de A vem a ser 1 sobre x0, raiz quadrada, eu tenho que extrair a raiz quadrada disso, então raiz quadrada de x0, raiz quadrada da raiz quadrada de π. E, portanto, eu terei o fator π elevado a 1/4. Pronto, normalizamos a gaussiana. Eu posso assumir que o módulo de A é o próprio A, ou seja, não há nenhum impedimento aqui em considerar que a fase de A é 0, e aí nós temos, então, a gaussiana normalizada em x igual a 0. Em t igual a 0, desculpe. Então, gaussiana normalizada agora. Em t igual a 0. Ela permanecerá normalizada para todo t a partir de agora. A mecânica quântica tem uma evolução temporal que, se vocês lembrarem bem, só faz os vetores rodarem no espaço de Hilbert, né? São transformações unitárias que figurativamente correspondem a rotações. Então nós vamos ter x0 de x igual a 1 dividido por raiz quadrada de x0, π elevado a 1/4, exponencial de menos x quadrado dividido por 2 vezes x0 ao quadrado, que seria proporcional à largura da gaussiana, e vezes o termo de fase, K0x. Então essa é a gaussiana normalizada aqui. O que é que nós vamos fazer na sequência? Eu quero ver como é que isso evolui no tempo. Quero saber qual é a evolução temporal desse pacote. E, para tanto, então nós vamos fazer o seguinte. Segundo passo, determinar a função espectral ψ0 de K. Tá? Só lembrando que o hamiltoniano nesse problema, ele corresponde a h cortado quadrado, com sinal menos aqui, sobre 2 vezes massa, derivada segunda em x. Portanto, ele não essa função aqui não é uma autofunção do hamiltoniano, né? Mas eu posso escrever isso simplesmente como o operador momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. E, portanto, eu sei que as autofunções de h são autofunções de momento. Digamos que você pegue um certo valor de momento, isso aqui então vai te dar o valor correspondente, né, no lugar do operador vai te dar um vetor ao quadrado, vai te dar um número, portanto, isso aqui é um número, virou um número, não é mais um operador, vezes o autovetor de momento. Como o momento e o k, eles são relacionados diretamente pela equação de Schrödinger, melhor dizendo, pela relação de de Broglie, né, já que P é igual ao H cortado vetor K, naturalmente que o H operando sobre um vetor K, o vetor K é proporcional ao vetor P, de alguma maneira, você vai ter simplesmente H cortado quadrado, vetor K quadrado sobre 2 vezes massa, vezes aquele alto estado K. Então, o K e o P são simplesmente vetores, são vetores relacionados por, eventualmente, uma constante. Mas é claro que na mecânica quântica você tem que normalizar para 1. Então, a única coisa que muda é que, no lugar de P, eu preciso trocar por H cortado K ao quadrado. Está resolvido o problema, portanto. Bom, aí eu posso calcular toda a evolução temporal na base de momento, tá? Porque na base de momento o hamiltoniano estaria diagonalizado já. Então, para nós determinarmos o ψ0 de K, o que é que nós temos que fazer? ψ0
til de K é simplesmente a transformada de Fourier, que nós já discutimos em um outro momento. É a transformada de Fourier, dada simplesmente como 1 sobre raiz quadrada de 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, a função no espaço x, também chamado espaço real, vezes e elevado a menos ikx, integrado sobre todo x. Eu tenho que fazer uma transformada de Fourier aqui, portanto. Esse é o problema a ser determinado. Pois bem, se nós fizermos a substituição desta equação aqui dentro, você vai ter ψ0 til no espaço K igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2π, que vem da transformada de Fourier. Isso aqui é uma constante, é a constante A, portanto eu posso simplesmente passar para fora da integral, então vou ter raiz quadrada de x0 π elevado a 1/4, integral de menos infinito a mais infinito, agora sim nós teremos e elevado a menos x quadrado dividido por 2x0 ao quadrado, exponencial i k0x, mas aqui tem um fator menos k, então eu posso escrever assim, ó, menos k menos k0, notem que quando eu passo esse menos para cá, vai ficar mais esse fator aqui, vezes x, e eu preciso integrar sobre todo x. Então essa integral aqui, reparem, está exatamente com a cara daquela gaussiana aqui, com o c igual a 0. Tá? Portanto, ψ0 til de K vai resultar em um fator de raiz quadrada de 2π, que já aparece aqui, 1 sobre raiz de x0, que já estava aí, π elevado a 1/4, vezes. O que eu preciso fazer? Identificar quem é A, quem é B, quem é C. C é 0, nós teremos raiz quadrada de π dividido por... Quem é o A nessa equação? Fica claro ver que o A é 1 sobre 2x0 ao quadrado. Então, o inverso de A, tá, que aparece aqui, ó, 1 sobre A, valerá 2x0 ao quadrado. Então, eu vou ter 2 vezes π, nem preciso desse termo aqui, 2 vezes π, x0 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 2π x0 ao quadrado vem por conta da integral desta gaussiana que está aqui. Exponencial de b quadrado, quem é b? B é menos i, k menos k0. Então, menos ao quadrado é mais. K menos k0 ao quadrado é esse número ao quadrado. Então, vou ter k menos k0 ao quadrado. Só que o i ao quadrado é menos. Então, vai ficar um fator menos aqui. E fica dividido por 4 vezes a. Note o seguinte. Nesse caso, o 4 vezes A, tem que dividir aqui, vai ser igual a 4 vezes 1 sobre 2x0 ao quadrado, ou seja, isso aqui é 2 sobre x0 ao quadrado. E naturalmente fica invertido, né? Fica aqui 1 sobre 4a. Então, 1 sobre 4a é x0 ao quadrado sobre 2. Portanto, eu posso multiplicar aqui por x0 ao quadrado e dividir por 2. Então, note que depois de você adequadamente cancelar alguns fatores, ó, raiz de 2π vai embora, raiz quadrada de x quadrado, x0 quadrado sobre x vai dar uma raiz quadrada de x0 em cima, você vai ter, então, ψ0 til de K igual raiz de x0 dividido por π elevado a 1/4 exponencial de menos k menos k0 quadrado, x0 quadrado dividido por 2. Ou seja, é gaussiana no espaço real, é gaussiano no espaço dual, no espaço K.
Isso a gente sabe da gaussiana, né? A gaussiana é aquela função cuja transformada de Fourier também é uma gaussiana. Só que o fato de nós termos uma velocidade inicial para a partícula através desse K0, ou seja, um momento inicial ou um momento médio, faz com que a gaussiana no espaço dk, ou no espaço de momento linear, seja transladada para em torno desse valor. Então, se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, dessa gaussiana, eu teria em termos de k, lembrando que isso aqui é momento dividido pelo h cortado, em termos desta variável, a função espectral em módulo ao quadrado, né, essa função til aqui, se til de k em módulo ao quadrado, ela também é uma gaussiana, só que ela é centrada no valor de k0. A amplitude dela aqui é esse número aqui, x0 sobre raiz de π, né, em módulo quadrado. E a largura dela, veja só, é inversamente proporcional à largura no tempo, né, no espaço, melhor dizendo. A largura no espaço corresponde a x0 quadrado, a variância, quero dizer, corresponde a x0 quadrado. Aqui é o inverso, né, 1 sobre x0 quadrado. Então, isso aqui é proporcional a 1 sobre x0 ao quadrado. Lembrem do princípio de incerteza. A largura num espaço vezes a largura no outro tem que ser maior ou igual a meio. É isso que vai acabar acontecendo aqui. Elas são proporcionais, né? Veja só, x0 quadrado, que é a largura num dos espaços, vezes 1 sobre x0 ao quadrado, que é a largura no outro dos espaços, dada a ordem de 1, dada a ordem da unidade. Ou seja, se você fizer a conta corretamente, você vai achar exatamente o valor, tá? Mas dá maior ou igual ao meio, que é o que se espera da transformada de Fourier. Então, essa equação aqui me diz quem é exatamente a função ψ0 til de k. Então, é isso. Bom, isso significa que essa quantidade aqui corresponde a uma componente quando eu faço a expansão da função de ondas no espaço K, ou seja, o psi que eu estou considerando aqui, ele é em t igual a zero, vou chamar esse cara de psi zero, corresponde à integral sobre todo de k, certo? Vezes o psi zero til de k, vezes os vetores k, ou seja, nas direções de k. Portanto, se eu quero fazer a evolução temporal desse pulso, ou melhor dizendo, dessa distribuição gaussiana no espaço, o que eu preciso fazer agora é operar com o operador de evolução temporal para o tempo t sobre ψ0, e esse cara aqui é e elevado a menos i, o hamiltoniano vezes tempo dividido pelo h cortado. Por isso a importância de você usar a base mais adequada na hora de fazer a evolução temporal. Veja que na base de posição, esse ψ0 aqui na base de posição, seria dado por quem? Integral sobre todo o x, ψ0 de x, direção, ou seja, na componente x, ket x. Tá? Se você aplicar o operador de evolução sobre a base de x, esse cara não é diagonal da base de x, porque ele depende diretamente do momento. E o momento corresponde a derivadas em x. E se você pensar bem, derivada sempre pega 2 ou mais pontos de x, né? Se fosse derivada primeira, eu teria que pegar um ponto deslocado, um ΔX e um ponto em x. A derivada segunda, eu preciso de 3 pontos em x. Isso significa que o hamiltoniano não é diagonal nessa base. Já na base de momento, não. Simplesmente o hamiltoniano já é p quadrado sobre 2m, a partícula é uma partícula livre, então ela já atua sobre esse estado aqui, dando alto valor. Aqui eu não teria como, porque H operando sobre esse ket não dá um dos seus autovalores, dá uma mistura. Então, é melhor aplicar a evolução temporal na base adequada, na base de momento, e daí depois você faz a transformada de Fourier inversa. Essa aqui é a ideia central. Então, nós teríamos
a aplicação do operador de evolução temporal sobre todo K, psi0 tilde K, vezes o vetor K. E isso aqui, então, seria simplesmente dado por integral sobre todo K, psi0 tilde de K, que seria a transformada de Fourier daquela gaussiana em t igual a zero, só que agora eu vou evoluir isso no tempo. E eu terei aqui, então, menos i. O hamiltoniano corresponde ao momento, quando ele opera sobre um estado K, ele retorna h cortado quadrado, k quadrado sobre 2m. Seria vetor, mas aqui a gente só tem uma dimensão. Então, isso aqui é simplesmente o próprio k quadrado. Então, nós vamos ter, veja só, h cortado quadrado sobre esse h cortado cancela um dos fatores, k quadrado t dividido por 2 vezes massa, né? E aí repete o estado. Então aqui eu simplesmente operei esse cara sobre o ket, retorna o alto valor aqui, e isso aqui vai dar então uma fase associada. Bom, agora eu posso simplesmente fazer a projeção sobre o estado de posição, ou seja, eu vou projetar isso sobre x para encontrar a função evoluída no tempo. Essa aqui, na verdade, é psi de t. Psi de t. A psi0 eu já conheço. Eu quero projetar sobre psi de t na base de posição. Que é que eu vou ter aqui? Uma integral de menos infinito a mais infinito sobre todo k. Psi0 til de k, que a gente já calculou, e elevado a menos i, h cortado t sobre 2 vezes massa k quadrado, e aí eu vou ter que projetar x na base de momento. E a gente sabe quanto vale isso aqui, né? Isso aqui vem da transformada de Fourier, é um dos coeficientes associados, e isso aqui vem a ser exatamente e elevado a kx sobre raiz quadrada de 2π. Essa quantidade aqui é definida dessa maneira. Portanto, eu terei os coeficientes ou a função de ondas, né, na linguagem, uma das linguagens possíveis, os coeficientes ou a função de onda na base de posição. E aí, veja só, isso aqui corresponde a exatamente 1 sobre raiz de 2π, que essa constante vem para fora da integral, integral de menos infinito a mais infinito, a transformada de Fourier dos coeficientes evoluídos no tempo. Esses coeficientes, ou seja, função de ondas na base K, evoluídos no tempo. Ou seja, eles ganham meramente uma fase que depende do próprio valor de K. No caso aqui, essa fase depende de K quadrado. E aí eu tenho que fazer essa transformada de Fourier, integrado sobre todo dk. É essa quantidade aqui que nós precisamos resolver. Então, com o valor que a gente já encontrou antes, veja só, nós teríamos que fazer essa conta aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2π, vezes raiz quadrada de x0 dividido por π elevado a 1/4. Eu estou colocando as constantes que apareciam aqui já para fora da integração, vezes a integral de menos infinito a mais infinito de uma gaussiana, k menos k0 ao quadrado, dividido por 2 vezes x0 ao quadrado, que vem desse termo aqui. Tem um outro termo em k quadrado agora, que é exatamente menos ih cortado t sobre 2m, k quadrado, elevado a kx integrado sobre dk. É essa a integral que nós precisamos resolver. Eu espero que a equação esteja aparecendo aqui, mas de qualquer maneira esses resultados você pode buscar em livros, em vários livros que tratam de mecânica quântica. Então, nesse caso, é interessante fazer uma mudança de variáveis, tá? E essa mudança de variáveis corresponde a fazer o seguinte, olha, nessa integral aqui,
Defina uma nova variável, eu vou chamar de K1. K1 é igual a K menos K0, digamos. Tá? Portanto, o próprio K que aparece aqui nas equações, onde ele aparece, ele vai ser dado por K1 mais K0. Dessa maneira, ou melhor, nem precisa fazer essa transformação de coordenadas aqui. Se nós olharmos para a expressão de baixo, veja só, K menos K0 ao quadrado vai produzir os seguintes termos. K quadrado menos 2 vezes K0 vezes K mais K0 quadrado. Vai aparecer isso aí. Então, nós podemos simplesmente juntar os termos em que apareça K quadrado, os termos em que apareça K0, e assim vai, né? E o que nós teremos, ó, aqui a gente tem um fator C, portanto, nesse caso vai aparecer um fator C, por causa desse K0 quadrado aqui, que é que nós teremos φ de x e t igual raiz quadrada de x0, raiz quadrada de 2π, vezes outro fator π elevado a 1/4, integral de menos infinito a mais infinito, exponencial de menos 1/2. Com o fator meio, em k quadrado aparece quem? x0 quadrado, e aparece o fator IH cortado t sobre m. Então, mais IH cortado t sobre m, isso aparece multiplicando k quadrado. Multiplicando k, nós vamos ter exatamente o valor de x, e nós vamos ter também fatores que vêm aqui, ó, 2k0k, e dividido por 2 aqui ainda, né? Isso fica dividido por 2. Então, eu vou ter alguma coisa associada a um fator e elevado a ik mais k0 x e outros termos que apareçam aqui. Tá? Então, você pode muito bem realizar essa integração utilizando esse importante resultado aqui. Eu deixo como exercício, colocarei o resultado, ao final das contas, o resultado que aparece, ou que deve aparecer aí, para todo o tempo t. Ou seja, a função que resolve esse problema evoluído, né? Ou a evolução temporal desse problema. Note que o A vai ser um número complexo, não tem problema. O B vai ser aqui, vai ter as quantidades K mais K0, e você vai ter um fator em C ainda, né, para resolver essa equação. Mas o resultado, ao final das contas, ele é dado da seguinte maneira. 1 dividido por raiz quadrada de x0, π elevado a 1/4, raiz quadrada de 1 dividido por 1 mais i. Aqui é a questão também de fazer simplificações, tá? Mais imaginário h cortado t sobre m, sobre m x0 quadrado. Então, nota o seguinte, ó. Esse aqui é o coeficiente a. Na hora que você integrar, ele vai aparecer aqui embaixo. Se você evidenciar um x0 quadrado, tem uma raiz quadrada aqui em cima, vai sobrar uma raiz quadrada aqui embaixo. Tá? E aí, é claro, para você evidenciar o x0 aqui, você tem que dividir esse fator por x0 quadrado. E aí, vezes a exponencial de b quadrado sobre 4a, só que o b tem uma quantidade que corresponde a algo assim. Vai ser o próprio x, né? E aí vai ter outras quantidades envolvidas aí, enfim. Mas o resultado, ao final das contas, vai dar isso aqui, ó.
exponencial de menos x menos h cortado k0t sobre m, que vem a ser exatamente a velocidade. Nós tínhamos definido antes, é a própria velocidade v0, v0t ao quadrado, dividido por duas vezes a quantidade, parece 4a, né? Mas o a tem um fator 2 aqui, é por isso que sobra só um fator 2 aqui, x0 ao quadrado mais imaginário h cortado t sobre m. É possível fazer essas manipulações, colocar a equação nesta forma aqui. E aí um outro termo aqui, exponencial de menos imaginário h cortado k0 quadrado t dividido por 2m. Veja, isso aqui, ó, vem exatamente das constantes que você vai acabar trabalhando aí, né? Então isso aqui, essa quantidade aqui, e ainda vezes o termo inicial que a gente tinha, ele elevado aí k0x. Então esse aqui é o termo C. Vai aparecer esse termo C na brincadeira aqui. Se você trabalhar adequadamente, isso vai acabar aparecendo. Nota que essa fase aqui é completamente irrelevante, porque as grandezas aqui elas dependem do módulo ao quadrado. Então esse fator aqui é completamente irrelevante em termos de, se você for pensar quando você tomar módulo quadrado aqui, tá? Do ponto de vista de magnitude, esse termo aqui também vai embora, mas veja só, em módulo ao quadrado esse cara vai embora. Mas na hora de você determinar o comportamento da gaussiana, se o K0 é zero, esse pacote fica parado. Se o K0 não é zero, ele se move com velocidade v. Tá? Então nota a diferença que há. Em módulo ao quadrado esse termo desaparece, mas ele acaba tendo um efeito sobre o pacote gaussiano. E esse efeito é o efeito de arrastar a gaussiana toda para a direita, com velocidade v. Então, em t igual a zero, é um bom teste para a gente saber se a gente recupera o resultado psi0 de x. E a gente recupera, de fato. Ó. Se colocar t igual a zero aqui, 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 e aqui também, você vai recuperar a solução inicial. Agora, faça o seguinte cálculo. Tá? Então, determine a média de x. O que é a média de x? É a integral do módulo de π quadrado no espaço x, naturalmente, para todo t. Então, eu quero isso com esta função aqui, eu quero a média do x de t, ou seja, o que está acontecendo com essa partícula? Média de x de t igual ao módulo ao quadrado vezes x dx. Tá? É assim que a gente calcula a média de operadores. Tá? Só lembrando, a média do operador x seria a média sobre o estado. Tá? Note que se você colocar uma completeza aqui dentro, isso aqui vai te dar integral em dx, o alto valor vai aparecer, então vai ser x, o Bra com esse cara vai dar a função de ondas, o Ket com esse cara vai dar o complexo conjugado, ou seja, isso aqui te dá o módulo quadrado da função, obviamente que avaliada em x. Tá? Então é isso que vai acontecer. Então determine essa quantidade aqui. O seu resultado deverá ser o seguinte: V0t. Vai ser a integral de uma gaussiana. Tá? Um ponto importante é que a gaussiana, ela tem, se você manipular adequadamente as variáveis aí, ela tem, por exemplo, integral de menos infinito a mais infinito, x elevado a menos x quadrado vezes um a aqui, uma constante a qualquer dx. Isso aqui te dá zero, porque a função n menos ax quadrado é par e esse cara é ímpar. Então você tem uma área positiva e uma área negativa, dependendo do valor de x, se o x é negativo ou positivo. E as áreas são iguais, então se cancelam. Aqui vai acontecer, pelo fato de você ter dado uma velocidade inicial, vai acontecer que esse V0t
acaba aparecendo como valor médio de x. Então você tem x aqui, mas esse módulo ao quadrado aqui, se você fizer a adequada manipulação das variáveis, você vai ter que fazer uma transformação de variáveis. No lugar de x menos v0t, você vai colocar um x', e aí aqui vai aparecer no lugar de x um x' mais v0t. É a única coisa que tem valor não nulo, é a integral de v0t vezes a integral da própria gaussiana. Então, se você manipular adequadamente as quantidades, você vai encontrar que a média da posição é dada por v0t, o que confirma o fato do pacote ou da partícula estar andando no sentido positivo de x. E isso confirma que é esse termo de fase bem aqui que vai produzir o deslocamento para a direita. Se você quisesse, claro, você poderia trocar o sinal aqui, trocaria o sinal da velocidade e a partícula vai para o outro lado. Outro ponto importante é que a densidade de probabilidade, se você olhar bem aqui, ela é o módulo ao quadrado disso. E aí você pode perceber que módulo ao quadrado você vai ter que multiplicar esse número pelo seu complexo conjugado. Então isso vai depender de t aqui. De alguma forma ou de outra vai depender de t. E também aqui a gaussiana, se você olhar bem, você vai ter que multiplicar pelo complexo conjugado aqui. Esse fator introduz uma largura do pacote que vai mudando com o tempo. Tá? Só para que a gente possa rapidamente mostrar isso, veja só. Se você tomar o módulo de psi de x e t, e isso vai ser importante aqui, ó, inclusive, módulo ao quadrado dessa quantidade, você vai ter quem? Você vai ter 1 sobre x0, ao quadrado disso aqui, π elevado a meio, é o quadrado de π elevado a 1/4, 1 dividido pela raiz quadrada de esse número vezes o seu complexo conjugado, que vai dar aqui 1 mais h cortado ao quadrado, t quadrado sobre m x0 elevado à quarta. Ou seja, o pacote ele vai sofrer uma atenuação na amplitude à medida que o tempo passa, porque a partícula, enfim, não é porque a partícula está andando, mesmo que você colocasse velocidade zero, o pacote iria começar a se desmanchar. É porque cada componente espectral em K que compõe esse pacote gaussiano, essa distribuição gaussiana, ganha uma fase diferente. Então, naturalmente, o arranjo de fases vai fazendo com que essa gaussiana inicial comece a se alargar. Você vai ter uma dispersão do pacote. Tá? Vezes, então, módulo quadrado disso é 1, módulo quadrado disso é 1, então isso aqui desaparece da sua equação. E aí nós temos que calcular o módulo ao quadrado disso, né? Mas eu posso multiplicar isso aqui da seguinte maneira. Olha, primeiro eu multiplico aqui em cima e embaixo, coloco x0 ao quadrado em evidência aqui. Então ficar com x0 ao quadrado, 1 mais IH cortado t sobre m x0 ao quadrado. Multiplico em cima e embaixo pelo complexo conjugado. E aí, só trocar o sinal do imaginário, naturalmente. Embaixo vai ficar uma quantidade real pura, esse termo vira uma fase, vezes isso aqui, mas é uma fase, em módulo ao quadrado não interessa. Só interessa esse 1 aqui. E aí, 2 vezes isso no módulo ao quadrado cancela esse 2. Então, aqui você vai ter vezes a exponencial de menos x menos v0t quadrado, dividido por x0 ao quadrado vezes 1 mais h cortado ao quadrado, t quadrado, dividido por m quadrado, x0 à quarta. Eu esqueci o quadrado aqui na massa. Pronto, agora está certinho. Tá? Então, veja só, a largura que antes, o ΔX, se você calcular, o ΔX é a raiz quadrada da média do quadrado. Mesma coisa que você faz aqui, só que em vez de ser x, você coloca o operador ao quadrado da x quadrado. Você pode calcular isso também. É a média do quadrado menos o quadrado da média. É o desvio padrão.
Isso aqui é proporcional, tá? Você pode fazer essa conta com todo cuidado. Eu não lembro se tem alguma constante de proporcionalidade aqui, mas isso aqui com todo o cuidado talvez tenha uma constante aqui. Vai ser proporcional a x0 ao quadrado vezes 1 mais h cortado ao quadrado t quadrado dividido por m quadrado x0 à quarta potência. Que é a variância que está aparecendo aqui. É proporcional a essa variância. Não lembro se tem uma raiz de 2 dividindo, multiplicando, enfim. Mas o que interessa aqui para nós nesse momento é a questão de intuição física. O que está acontecendo? Olha, a largura, a raiz quadrada disso, né? Vai dar a raiz quadrada disso. A largura do pacote, ou seja, se você tinha uma gaussiana em que a partícula estava bem localizada em torno de um determinado valor de x, o x0 bem pequeno, à medida que o tempo passa, isso vai se deslocalizando e você não vai mais saber onde, ou vai perdendo mais e mais informação à medida que o tempo passa, se você não fizer nenhuma medida, é claro, você vai perdendo mais e mais informação a respeito de onde a partícula está exatamente, ou seja, a gaussiana começa a alargar. Tá? Esse alargamento da gaussiana aqui acontece à medida que o tempo passa. E veja que não depende da partícula se movimentar ou não. Tá? No nosso problema aqui, além de tudo, a partícula está andando. Ela está andando para a direita. Então ela vai andando e vai alargando. Vai andando e vai alargando. Tá? Mas isso aqui é o que está acontecendo. Olha, a distribuição de probabilidade, tá? Ela vai ficando cada vez mais larga em x. É isso que está acontecendo aqui. O módulo quadrado integrado sobre todo x sempre vai dar 1. Ela está normalizada, existe a partícula, a chance de existir em algum lugar é 1. Mas aonde exatamente ela está, você começa cada vez mais a ter menos, você passa a ter cada vez menos informação, porque à medida que o tempo passa, esse delta x fica cada vez maior. Sempre notando que o ponto de máximo, que é o centro do pacote, está andando para a direita, com velocidade v, que corresponde àquele K0 que a gente tinha colocado lá na fase do pacote inicial. Então veja só, embora você não meça diretamente a fase da função de ondas, ela é importante no comportamento da solução, inclusive do módulo ao quadrado, no fim das contas. Bom, existem analogias para esse problema em ótica, tá? Então, em óptica, veja só, analogia é a equação paraxial. Posso, inclusive, deixar algumas referências a respeito da equação paraxial, de como que o que acontece em ótica, as várias situações em que a equação paraxial aparece, mas em ótica, se você trocar da mecânica quântica o T por Z e o fator H cortado ao quadrado sobre massa pelo fator 1 sobre beta, que é sendo beta ou 2π sobre o comprimento de onda da luz, num espaço em que o índice de refração é constante, não muda de um ponto para outro, poderia ser o vácuo ou qualquer outro meio, mas desde que a luz esteja se propagando sem mudança de índice de refração, a equação que governa o feixe luminoso seria algo assim. Isso aqui é a amplitude da luz como função de x. X seria a variável transversal e o z seria a distância propagada em relação a z. Isso aqui vai te dar menos 1 sobre o valor de 2 beta, o laplaciano transversal. No caso aqui seria simplesmente a derivada segunda em x, se você estiver pensando em uma dimensão mais uma dimensão. Tá? Essa mais uma dimensão aqui, quem que é para nós? Na ótica é z, na mecânica quântica é o tempo. E a outra dimensão é uma dimensão espacial x, no caso da ótica seriam duas dimensões espaciais, mas o z faz papel de tempo, né, a distância propagada. Tá? E na mecânica quântica você teria uma espacial e o tempo. Tá?
você pode fazer várias analogias entre a mecânica quântica e a óptica. Em duas dimensões, você teria uma equação de Schrödinger tempo, xy, por exemplo, seria uma mecânica quântica no plano, evoluindo no tempo. Isso corresponderia à propagação de uma onda eletromagnética na aproximação paraxial, duas dimensões espaciais xy, um plano, e propagando em z, andando para frente em z. Tá? Então, é claro, eu precisaria, para ter, por exemplo, a descrição mais correta de um feixe laser se propagando, o que está acontecendo com o feixe laser se propagando, eu precisaria colocar a dimensão y também. Tá? Mas, grosseiramente falando, ó, isso aqui é o efeito da difração. Esse alargamento aqui você trocaria por z e é a largura do feixe. Então, à medida que propaga, o feixe vai abrindo. Se você pegar um laser vermelho, ou um laser qualquer, um laser verde, e fizer a propagação desse laser, aquele pontinho, que é a concentração inicial dos fótons, ou da energia eletromagnética, ou da densidade de potência eletromagnética no ponto inicial, à medida em que propaga, ele vai abrindo. Tá? E essa abertura do feixe corresponde à difração. Tá? Quando isso acontece no tempo, a gente chama esse efeito de dispersão. Então, o pacote gaussiano ele está dispersando. Se eu fosse para a ótica, eu diria que o feixe está difratando e, portanto, a densidade de potência, como a potência total é constante, em princípio, a densidade de potência vai caindo em cada ponto. Né? Ou em alguns vai aumentando, né? Porque se for uma gaussiana, ela vai abrindo. Então, a energia vai espalhando mais lateralmente, mas no centro ela está diminuindo de valor de pico. É o que acontece aqui, né? O valor de pico está diminuindo. E a diminuição é proporcional, de alguma maneira, a essa quantidade aqui, que é o alargamento espacial. Tá? Para cada dimensão espacial que você tem, você acrescenta um fator, uma raiz quadrada dessa aqui. Então, se eu tivesse psi de xy e um pacote gaussiano do tipo ρ, simétrico, né? Esqueça a velocidade agora, seria uma distribuição em duas dimensões, uma gaussiana em duas dimensões. O alargamento seria 1 sobre 1 mais h cortado quadrado t quadrado. Enfim, as constantes que aparecem aqui. Mas em tempos muito largos dependeria de t ao quadrado. E assim como na ótica, se você tivesse propagando um feixe em duas dimensões aqui no plano e a direção de propagação z, ou seja, em três dimensões, no fim das contas, em três dimensões espaciais, o que acontece é que a gente sabe, a densidade de potência cai com o quadrado da distância. Você teria um z quadrado, né? Xy e z, você teria o x e o y e o z no lugar do t. O papel do t seria feito pelo z. Z quadrado para distâncias muito grandes é como se fosse a distância da origem até aquele ponto, e aí você teria um decaimento com o inverso do quadrado, já que isso aqui dominaria em relação a essa unidade aqui, naturalmente. Tá? Mas existem analogias, e essas analogias com a ótica muitas vezes são bastante interessantes, porque em ótica às vezes é mais fácil visualizar algumas coisas que acontecem, e nesse caso aqui naturalmente você pode fazer essas analogias tranquilamente. Bom, era isso. Tente fazer esses cálculos da variância, da média do quadrado da média, calcular o valor de ΔX precisamente com essa equação aqui e trabalhe com a gaussiana. Isso é bastante importante para que você comece a sentir mais confiança na hora de fazer cálculos em mecânica quântica. Era isso, pessoal. Até a próxima.